Oi gente, tudo bem? Para todos nós, Elucidações Espíritas, com entrevista de dirigentes de casas espíritas, expositores e escritores. Nosso expositor de hoje é da cidade de Uberlândia. Ele também é frequentador do Centro Espírita Maria Lobato de Freitas. Vamos acompanhar. Meus irmãos, é um prazer estar tendo mais essa oportunidade de estar às voltas com os ensinamentos de Jesus, essa doutrina que, embora não nos fazendo por si só sermos melhores do que ninguém, nos auxilia a sermos melhores cristãos, nos consolando e principalmente nos esclarecendo e ajudando no dia a dia das nossas experiências que a vida nos oferece, não pura e simplesmente a nos fazer sofrer por sofrer, mas a nos dar a chance inopinável e misericordiosa da bondade de Deus e nos permitir fazer diferente, fazer certo e com isso alcançar o objetivo de cada uma de nossas encarnações, que é a nossa melhoria através da nossa reforma íntima e transformação moral. Lembrando que todos estamos no mesmo estágio, com raras e pequenas diferenças, procurando acertar dessa vez um tanto mais, podendo fruir dos ensinamentos dessa doutrina consoladora que o Cristo nos assegurou que pediria ao Pai para nos enviar. Nesse instante da odiernidade em que a gente se defronta com tanta dificuldade, nos parecendo a princípio que estaria Deus indiferente às nossas dores, indiferente às nossas aflições, e que estaríamos aqui mais do que num hospital, ou principalmente numa escola, numa penitenciária, a pagar pelo erro que cometemos, embora tendo sido criados por isso mesmo, simples e ignorantes e passíveis de errar, nós estamos com o dever de levantar a essência dessa doutrina que o Cristo nos asseverou como consolador prometido. E efetivamente, nós devemos abraçá-la, não indiferentes ou sem levar em conta as nossas defecções ante as leis de Deus e por isso as nossas necessidades de reparação, mas principalmente entendendo que a nossa necessidade é de reparação a fim de fazer correto. Então, com esse tema do bom ânimo que a gente gostaria de estar levantando alguns aspectos no dia de hoje, a gente lembra do livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, irmão X, que na lição do tema da nossa conversa hoje, Bartolomeu foi sempre um apóstolo muito fiel aos ensinamentos de Jesus, acompanhava o Cristo de perto, refletia sobre todas as colocações do Cristo, mas era pegado, não raras vezes, introspectivo, melancólico, até triste. Foi por isso que numa noite em que Jesus, após um repasto na casa de Simão Pedro, aproveitou que Bartolomeu estava afastado e chegou até ele com a saudação amiga, carinhosa, e deixou que ele abrisse seu coração. E a gente lembra então que Bartolomeu se voltou a Jesus e falou: Senhor, eu não saberia vos explicar o porquê das minhas tristezas, das minhas reflexões um tanto quanto melancólicas, mas quando o Senhor afirmou que o reino do Senhor não é desse mundo, isso me deu um novo alento, porque nesse mundo a gente só vê a vitória da falsidade, a vitória da mentira, a vitória da maledicência, a vitória da ignorância. Então, com isso, quando o Senhor asseverou que o seu reino não é desse mundo, eu me motivei um tanto mais, mas não deixo de considerar a dificuldade de estar às voltas com esse nosso aprendizado nessa vida presente, nessa terra difícil. Jesus olhou com imenso carinho, percebendo a oportunidade valiosa de deixar os ensinamentos para o futuro e principalmente para serenar o coração do apóstolo querido, e lhe asseverou: Bartolomeu, você faz bem em acreditar numa nova etapa do aprendizado, num novo instante da experiência de todos da Terra, no futuro, para depois da vida na Terra. Mas eu não teria vindo a esse mundo sem a certeza, embora tenha dito que o meu reino ainda não é deste mundo, de instituí-lo um dia aqui no planeta. Eu não teria vindo de meu Pai sem essa certeza. O que acontece, Bartolomeu, é que a vida na Terra é um caminho escabroso da volta de cada um dos profitentes
do seguimento dos ensinamentos do meu Evangelho, da minha Boa Nova, aos braços de Deus. E nas noites silenciosas, das horas silenciosas da noite, ou no frescor da manhã, a gente vai ter, ou no descanso, ou na lida diária, a oportunidade que Deus nos dá de levar uma boa palavra através de um item de esperança, de um encorajamento ao irmão nosso, de distribuir as benesses e as bênçãos sacrossantas de meu Pai que está nos céus aos irmãos que mourejam na terra no seu aprendizado abençoado. Olha que coisa! E Bartolomeu, então, começando a perceber de uma forma diferente as dificuldades que enfrentava, Jesus continua. Mas o que acontece, Bartolomeu, e é interessante que nós podemos nos colocar no lugar de Bartolomeu nesse instante da conversa com Jesus, após o que Jesus volta a ressaltar aí. Acontece, Bartolomeu, é que ou na hora do descanso ou na hora da lida, o homem antepõe a sua vontade caprichosa e ignorante aos desígnios de Deus. E é por isso que ele caminha tanto desalentado, ferindo a fronte nas pedras do caminho. Ao interpor ou antepor a sua vontade caprichosa à oportunidade da prática do bem, a gente atenta contra os desígnios da lei de Deus, e isso vai nos causar a reparação necessária e o desalento. E assim o homem caminha na terra sem perceber a beleza das estrelas do céu, o luar caricioso, o perfume das flores, as multicores das flores no caminho, a brisa amena do lago de Genezaré, e ele caminha dessa forma entristecido e talvez aguardando até o retorno à pátria espiritual, imaginando que só lá poderia ser feliz. Bartolomeu, vendo essa colocação de Jesus, então, se volta a ele sem compreender ainda em profundidade o que Jesus estava falando com ele, e fala: mas mestre, o Evangelho do Senhor então exige de nós, seguidores da sua palavra, a fortaleza constante. E Jesus se volta e fala: Bartolomeu, a verdade ela não exige, ela transforma. É certo que o meu Evangelho, a minha nova mensagem, a minha boa nova não exige dos meus discípulos situações especiais, mas a alegria, a coragem e a esperança têm que ser constantes no coração dos meus seguidores. Por que ficar num momento difícil do testemunho do aprendizado de uma hora, sabedores que somos, que temos a eternidade com o Pai de misericórdia e bondade para ser eternamente feliz sem mestre? Olha que coisa! Então a gente volta de novo nesse momento do início da nossa conversa, da nossa exposição, a reforçar que o nosso entendimento aqui, sem cometer o descalabro ou a indiferença e a não consideração das dificuldades que cada um de nós estamos enfrentando. E não é a primeira vez que estamos enfrentando isso, e com certeza ainda não vai ser a última. São recursos que a divindade propõe a cada um de nós, do estágio que nos encontramos, para que a gente aprenda efetivamente tão só, e parece tão simples, amarmos uns aos outros, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo, sem deixar e esquecer de amar a nós mesmos. Porque só através do alto amor conseguiremos exercitar o ar do amor. Se a gente não gosta, e aí entra uma coisa interessante de todos nós, sem querer considerar e criticar nenhuma outra direcionamento religioso, de vez que é o que tínhamos de melhor até então, nós somos criados ou viemos de um ensinamento em que por nossa culpa o Cristo foi crucificado. Por nossa ignorância e por termos crucificado a Ele, de cusparado, açoitado, traído e abandonado, nós estamos pagando agora por isso, esquecendo que o Senhor, antes de voltar à pátria espiritual, pede ao Pai de todos nós que nos perdoasse, não porque éramos maus e deveríamos sofrer para aprender a fazer o bem, mas porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse é o diretor do nosso orbe, esse é o diretor da nossa escola, o Cristo Jesus, que asseverou que nunca nos deixaria órfãos, que estaria conosco até o fim dos tempos. O que temer então? O que temos a temer se temos ao nosso lado a certeza do Jesus, nosso Cristo, que asseverou estar conosco e não nos deixaria órfãos, que nos lembrou que nos enviaria como cordeiros no meio de lobos, mas que só lobos caem em armadilhas para lobos. Dessa forma, a gente se enche de motivação nessa doutrina abençoada, que às vezes questionamos e nos é colocado e posto, mas é uma doutrina de causa e efeito.
de ação e reação, é assim. São pilares da nossa doutrina, a causa e reação, causa e efeito e ação e reação. Mas o fato de já reencarnarmos aqui já é uma evidência dessa lei mesmo, de causa e efeito, de ação e reação. Se não precisássemos aqui testar a paciência, sermos corajosos a ponto de perdoar e dar a outra face, o que não quer dizer, literalmente, deixar o nosso pescoço ao assassino, ou deixar que nos esbofeteasse, mas que não tenhamos a intenção da vingança. E vendo no agressor, vendo no ofensor, naquele que nos prejudica, que nos trai, que maldiz da nossa vida, que nos causa contrariedades e dificuldades, uma grande oportunidade de exercitar o perdão, que é o que Cristo nos ensinou, asseverando que seríamos conhecidos como seus discípulos por muito nos amarmos. E como amar a Deus aborrecendo a sua obra? E qual a maior e mais preciosa obra de Deus? Qual? Os planetas, o universo? Qual o único ser que tem a ideia e o conhecimento da divindade e que sabe que caminha de volta a Ele, de uma forma ou de outra? Nós outros, todos irmãos. Então a gente repete, como amar a Deus aborrecendo-lhe a obra, e a obra mais preciosa que são nossos irmãos. O que não quer dizer que já estejamos a ponto de amar como Cristo nos amou. Mas por ser mesmo um processo de conquista dessa virtude, estamos às voltas com várias encarnações. E se formos lembrar hoje de como éramos dessa mesma encarnação, talvez há 20, 30 anos atrás, saberíamos que o que a gente hoje compreende, a gente não levaria para casa como ofensa. Há pouco tempo a gente não levava desaforo para casa. Há pouco tempo a gente corria sangue nas nossas veias. E hoje, embora ainda imperfeitos, como naturalmente ainda somos, mesmo porque somos ainda crianças da nossa evolução espiritual, no dizer de Pedro, que esses que me ouvem são crianças brincando na praça, nós ainda temos resquícios desse nosso primitivismo, que ao longo do tempo e das oportunidades haveremos de ir aparando, de ir limando essas arestas até que tenhamos prazer em fazer o bem pelo bem. Muito bem. Em prosseguimento da conversa de Jesus com Bartolomeu ainda, ele lembra sobre os negócios do mundo e questiona ao Cristo: Senhor, e quando os negócios do mundo nos são desfavoráveis? Quando tudo parece contra nós? E Jesus responde ao Bartolomeu: meu amigo, meu irmão, e qual o maior negócio do mundo? Será amealhar algumas moedas e se encher de preocupações para retê-las, sabendo que amanhã ou depois tudo vai ser deixado, ou fazer o esforço de conquista do reino dos céus no coração? Aqui é interessante a gente asseverar igualmente a questão do ensinamento de Jesus de dar a César o que é de César e a Cristo e a Deus o que é de Deus. Nós não deixamos de considerar o valor, embora relativo, das posses materiais que necessitamos do nosso aprendizado como homem do mundo, mas a nossa essência, a nossa primazia a ser desenvolvida é o nosso ser eterno, que é espiritual. E Jesus ainda volta a Bartolomeu e questiona ou coloca a ele: e não será a dificuldade dos negócios do mundo um convite que arranque ao homem as ilusões do mundo material, que ele vai ficar aqui um instante da sua existência, e arrancá-lo para as verdades espirituais? Olha que coisa. Bartolomeu se sente renovado. Interessante, ele nunca tinha ouvido ou podido conversar na intimidade do Cristo com essas considerações. E ele volta ainda lembrando que há pouco tempo ele houvera perdido a sua mãe. Fala: Senhor, e quando a gente perde um ser querido, não nos é razoável a tristeza? E Jesus responde a Pedro, a Bartolomeu: e quem estará perdido no reino de Deus? Se Deus é nosso Pai e Mãe de todos nós, se aquele que se encontra hoje na mais abjeta condição, da condição mais ignorante, um dia vai se erguer dessa ignorância para viver ao lado do Senhor no infinito das belezas do universo, por que chorar em desespero alguém que o Pai chamou para retornar à pátria espiritual, com certeza com atividades outras a serem requeridas à pessoa? Interessante a gente ver aqui Jesus falar a Bartolomeu: por que chorar em desespero? Ele não eliminou a condição passível de todos nós quando perdemos ou venhamos a perder um ser querido, de estarmos tristes até chorarmos, mas não em desespero. E ele continua: a morte do corpo abre portas novas ao ser que retorna à pátria espiritual. E assim, Bartolomeu
Jesus dá por terminado essa entrevista com Bartolomeu, abraça-lhe, transmite a ele uma paz que ele nunca tinha existido e se despede dele. E Bartolomeu, que era de Caná e morava em Dalmanuta, volta para casa então e com um sentimento diferenciado e novo no seu coração. Ele passa a refletir sobre o que incomodava ele na vida e ver se os seus irmãos tinham alguma dificuldade de relacionamento com ele. Jesus era seu irmão sincero e verdadeiro. Se o seu pai também não entendia e às vezes até o escorraçava e ofendia, Deus, que é pai do pai dele e de todos nós, era seu pai e mãe nos céus. Ele volta para casa, olha o céu e vê um céu já banhado de estrelas, com a beleza, como um palácio cheio de luzes, cantando hosanas ao Senhor, de braços abertos a receber seus filhos. Ele percebe no lago de Genezaré um barulhar das águas que ele nunca tinha percebido, as flores do caminho, multicoloridas e perfumadas, ele nunca tinha prestado atenção. E ao chegar em casa, já começando a alvorada, até o mugido dos bois tem um som diferente, o canto dos pássaros traz a ele uma alegria e um entendimento que ele não tinha tido até então, antes desse contato com Cristo Jesus. E ao chegar em casa, o ranger dos gonzos da porta da sua casa acorda seus irmãos, que vão até ele e o crivam de ofensas, de palavrões, o chamando de preguiçoso, de vagabundo, de fanático, seguindo só esse nazareno. E Bartolomeu, como nunca tinha feito antes, olha para cada um dos seus irmãos e os guarda com os bens do silêncio, porque ele entende que só ele tinha alegria para doar aos seus irmãos. Com aquele barulho, o seu pai acorda e também vai até ele e fala que vai escorraçá-lo de casa, vai deserdá-lo, o ofende imensamente. E Bartolomeu olha para o seu pai de uma forma que ele nunca olhava antes, tinha olhado antes. E compreende que ele, Bartolomeu, conhecia Jesus e seu pai ainda não. Olá, amigos. Quero mais uma vez pedir para que você, que nos acompanha, para que você possa ser um doador da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode fazer uma visita, levar suas doações e marcar também a sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Essa entidade que atende pessoas da terceira idade, pessoas com transtornos mentais, precisa de todos nós. Vamos colaborar. Te aguardamos. Bartolomeu volta ao seu quarto, descansa algumas horas, desperta de manhã, toma suas redes e vai à sua pescaria. E nesse dia ele tem palavras de conforto, de esperança que ele nunca tinha tido com seus amigos de pescaria antes. Depois ele vai para Dalmanuta fazer a venda da feira da sua pescaria, e aos compradores também ele tem palavras de entendimento como ele nunca tinha tido antes, vendo em cada um efetivamente o irmão que Jesus ensinou que todos somos. Todo mundo estranhou a maneira como Bartolomeu se apresentava naquele dia. Só Jesus, que o olhava de longe, compreendeu o que se passara. E no sábado posterior, na outra semana, quando Jesus chama a multidão para a palestra numa montanha, no vale, Jesus conta, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 5, que o reino de Deus é como um tesouro oculto num terreno em que um senhor achou esse tesouro, voltou para casa, vendeu tudo o que tinha e comprou esse terreno. E nesse instante Bartolomeu entendeu que Jesus fazia alusão às verdades e os valores espirituais eternos do reino dos céus, embora a condição relativa dos valores necessários à nossa condição de homem no mundo, dos valores da terra. Nesse instante, Bartolomeu deixou cair uma lágrima. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. E Jesus, vendo ele chorar dessa forma, compreendeu que ele tinha instalado por fim o reino de Deus no seu coração.
Assim, meus irmãos, dessa passagem do livro Boa Nova, do Chico com o irmão X, a gente compreende que o que deve nos mover, seja agora e seja daqui para frente, seja a nossa confiança nessa misericórdia de Deus, confiança no amor e na bondade dele. Conseguir, durante o nosso dia a dia, ver tanta benesse e bênção que nós temos, ao invés de só levantar o que nos falta e agradecer a esse Deus de amor e misericórdia, que nos ama hoje, independente da condição que nós estejamos, porque Ele sabe aonde nós vamos chegar. Deus nos ama hoje não só pelo que somos hoje como seus filhos, mas porque vê em cada um de nós um futuro Cristo dele, e nos ama de forma incondicional. O Emmanuel nos ensina no livro Pão Nosso que nós não temos a mínima condição de compreender a extensão da magnanimidade de Deus, nosso Pai Celestial. E lembra que se nós, enquanto homens, temos o arrefecer da lei, nós temos o sursis, nós temos o réu primário, nós temos o direito de defesa. Enquanto homens, nós damos toda a condição a nós, enquanto errantes das leis da terra. Seria Deus mais inflexível do que nós homens? E estaria indiferente a batermos na porta dele e pedir auxílio? Lógico que não, meus irmãos. Lógico, sim, que ele nos educa para o nosso próprio bem, como professor e o diretor que temos como Jesus, mas ele nos educa como o pai que educa o filho, mas não nos nega nunca a chance ao arrependimento e à reparação. E aqui é interessante a gente lembrar, a gente poderia se questionar na palavra de outro palestrante, interessante a colocação dele, quando ele diz: mas se a gente erra, se arrepende e vai reparar, para que a expiação? Que às vezes alguns que possam estar nos ouvindo podem questionar: poxa, mas o planeta da Terra ainda é de provas e expiações, e parece que o que está sendo dito é que aqui é um reino da fantasia, de ilusão, e que tudo está bem. Não, com certeza o aluno retardatário, o aluno indisciplinado, o aluno irresponsável até, vai ter que conviver com o fato dessa irresponsabilidade, ele alimentar essa irresponsabilidade, essa leviandade, e talvez ter que repetir o ano, ou então deixar de ir ter suas férias livres para poder estudar e reparar, reconquistar a matéria que a sua leviandade e responsabilidade deixou que ele perdesse. A nossa vida, da mesma forma, Deus nos ama, mas como o bom Pai, nos permite a educação. Voltando à questão da expiação, então, efetivamente é um processo. E aqui é interessante também a gente notar que quando a gente está seguindo numa linha de aprendizado e a gente cai atentando contra as leis de Deus, o sofrimento não nos leva à frente do ponto de onde nós caímos. É interessante isso. Nós não vamos voltar ao ponto de onde a gente desertou ou afrontou a lei de Deus e caiu. A dificuldade ou sofrimento, que é um recurso didático e não punitivo, vai nos voltar ao ponto de onde nós estávamos e caímos, para daqui a gente seguir em frente. Então, o sofrer pelo sofrer não nos repõe na condição de novos herdeiros de Deus e está tudo bem com o nosso aprendizado. Porque o sofrer não é só para simplesmente sofrer. Nós vemos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. É certo que todos sofrem, pena que poucos sofrem bem porque não sabeis sofrer. E o que seria saber sofrer? Interessante isso também. Muitos irmãos nossos consideram nós outros espíritas como fazendo apologia ao sofrimento. O espírita gosta de sofrer, sem entrar no mérito aqui da questão da autopunição, que é outra possibilidade da gente estar conversando, de nos punirmos para compensar os nossos erros, mas que a gente gosta de sofrer. Não. O sofrimento vem como recurso didático para que a gente aprenda a fazer certo. Então, se a gente arrepende, e é o processo então da reparação. Primeiro a gente arrepende e percebe que realmente, e a gente tem isso na nossa consciência. Às vezes quando a gente ofende alguém, no estágio que nós estamos hoje, já bem melhores, a gente tem o sentimento de culpa, às vezes até que nos prejudica, mas a gente fala: poxa, eu não devia ter feito isso, eu pisei na bola, eu falei além do que deveria, porque a gente sente que nós atentamos contra a tranquilidade do nosso irmão. Sem entrar no mérito aqui de estar certo ou errado, nós ou ele. Mas a gente se arrepende e a gente precisa reparar isso. Essa é a lei de Deus, é o amor.
Interessante que Jesus, conversando com Tiago, numa outra lição desse mesmo livro, quando ele pergunta sobre as pessoas nascerem com essa cara de deficiência física, isso, aquilo, e Jesus pergunta a Tiago: o que está escrito na lei, Tiago? E Tiago responde a Jesus: Senhor, na lei de Moisés está escrito olho por olho, dente por dente. E Jesus responde a Tiago, numa outra conversa: é bem natural que você, como Nicodemos, que não entendeu a essência de quando eu disse que precisava nascer de novo para entrar no reino dos céus, analise a lei de Deus com o egoísmo que é próprio a todos. Olha que coisa, com o egoísmo que é próprio a todos nós homens. Nós temos que pagar o que nós fizemos de errado. E Jesus fala: mas se esquece que eu tenho colocado o amor acima de todas as coisas, e o amor acima da própria justiça humana, e tenho ensinado que só Ele cobre a multidão dos pecados. O amor não é pagar, não é sofrer, que eu posso sofrer e continuar com o mesmo orgulho e egoísmo que quando eu cheguei aqui. E o fato de eu sofrer aqui não vai me adiantar em nada chegar de lá. Tudo bem, você passou dificuldade, você sofreu, mas você não levava desaforo para casa, você falava mal dos outros, você ofendia, então volta lá e faz certo. É o que nós estamos talvez fazendo aqui agora, nessa vida, nessa encarnação presente. Então, a gente se arrepende e depois a gente tem a chance da reparação. Mas entre o arrependimento e a reparação existe a expiação. E a gente poderia questionar: se eu estou arrependido e vou reparar, por que eu preciso expiar? Aí é interessante, a palavra do palestrante que a gente citava aqui. A expiação vai nos ensinar que o que nós fizemos para o nosso irmão, para o nosso irmão de lida diária, de aprendizado, é ruim quando a gente passa por aquilo. E aqui nós lembramos Chico Xavier numa frase dele: o sofrimento tem me ensinado durante toda a minha vida a jamais julgar ninguém. Chico Xavier falando que o sofrimento ensinou a ele a nunca julgar ninguém. Então, o que cabe a nós, então, ao invés de estarmos julgando esse ou aquele? E aqui é interessante que nós somos afrontados ou defrontados de toda forma a emitir julgamento. A gente julga o político, a gente julga esse, a gente julga aquele, a gente julga o patrão, a gente julga o funcionário inepto e incompetente, a gente julga o nosso pai, a nossa esposa, o nosso filho, a gente sai julgando todo mundo. E julgando aqui é interessante, não A, B ou C. Quem nós estamos julgando? Voltando à questão da obra mais preciosa de Deus. Quando nós julgamos um irmão nosso, nós estamos falando o quê? Para Deus: Senhor, o Senhor errou com ele, se fosse eu faria melhor. Então eu estou julgando Deus, a obra de Deus. É interessante isso. Então, aí a gente vai falar: mas então eu vou ser conivente também com erro? A pessoa está fazendo erro, não, tudo bem, é filho de Deus. Não, não é isso. Eu não posso emitir um pré-julgamento ou um julgamento definitivo, porque só existe um juiz. E às vezes aquilo que eu condeno, ele absolve, e aquilo que eu absolvo, ele condena, porque ele conhece a história desde o princípio de cada um de nós. Lembrando da história desde o princípio a cada um de nós, nós voltamos de novo a uma outra conversa de Jesus com o próprio Nicodemos que citamos aqui, caminhando para o encerramento, meus irmãos, quando Nicodemos questiona ao Cristo Jesus porque ele se deixou crucificar entre dois ladrões. E Jesus volta a ele e não vai justificar o porquê dos dois ladrões, mas ele tem uma frase para Nicodemos que é inapagável, né? Nicodemos, não julgues precipitadamente a tragédia de irmãos nossos, que você não conhece a história desde o princípio. Você não conhece o que esse dito bom ladrão passou e resistiu até fazer o que ele fez. Esse é o nosso diretor, esse é o nosso Cristo Jesus, meus irmãos. Que eu acho que essa mensagem a gente possa, embora as dificuldades do dia a dia de todos nós, não é fácil a gente manter o otimismo e o entusiasmo. Entusiasmo do latim intels em Deus, que a gente mantenha. A gente vive acreditando em Deus e parece que a gente vive como se ele não existisse. A gente sabe que um dia vai morrer, vai desencarnar, e vive como se a gente fosse ficar aqui 200 ou 500 anos. Que a gente tenha nesse Deus a certeza do Pai de amor, que não nos abandona e nos dá todo o recurso para o nosso acerto e a nossa felicidade. E em Cristo, além de modelo, nosso irmão mais velho e a nossa segurança e o porto seguro para o alcance da nossa felicidade e o objetivo dessa encarnação. Muito obrigado a oportunidade, um abraço a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, pela glória e honra de Deus sempre. Oi amigos, estamos no final, te agradecemos a sua participação, você que esteve o tempo todo com a gente. Lembrando que toda semana nós retornaremos com uma fala de um expositor espírita de Uberlândia e também do Brasil. Fique com Deus e até a próxima semana.